Não existe nada mais avassalador do que o medo. O medo pode ser um facilitador na sua vida quando você utiliza para proteção, para você se privar de problemas, para você se esquivar de dificuldades. Ele pode ser altamente protetor na sua vida. Esse é o medo inteligente, é o medo que nós devemos utilizar na maioria das vezes. Agora, quando o medo ele passa a ser doentio, um medo fóbico, um medo que te atrapalha, um medo que te impede de você continuar as suas atividades, o que acontece? Você se sabota o tempo todo, você não arrisca, você não faz mais nada para que você tenha sucesso em áreas que talvez você não esteja tendo, por conta de um medo fóbico, um medo doente, um medo que te remete a lembranças negativas ou de fracasso. Então hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o ressignificado do medo. O que é isso? Quando eu utilizo o medo ao meu favor. Vamos pegar um exemplo, o medo de fazer um investimento financeiro. Se você tem uma memória negativa ou se você tem crenças a respeito de um medo do passado, você já investiu, você já perdeu dinheiro, você teve sócios, não deu certo essa sociedade, isso realmente ficou na sua cabeça, essa lembrança, essa memória foi registrada dentro dos seus arquivos mentais. É necessário, para que haja uma libertação, que você faça uma reprogramação desse medo, dando um novo significado a esse medo. As circunstâncias mudam, as possibilidades mudam, as facetas de um novo negócio também mudam. A localização, se há sócio, se não há sócio, o investimento, o tipo de negócio, as orientações são outras. Então, por que utilizar uma programação antiga, mental, de algo que aconteceu lá atrás, no passado? Não tem muita lógica isso, não é verdade? Então, por isso que nós falamos de ressignificação do medo. Quando eu utilizo esse exemplo, por exemplo, de investir, eu não devo usar essas crenças antigas e sim me programar. Como é que eu faço isso? Existem aí algumas teorias de pensamento positivo, de falar frases positivas, e não é nada disso. Por quê? Porque o seu cérebro ele não é bobo, ele sabe o que você está tentando fazer com você mesmo. Ele vai perceber se você estiver tentando mentir para o seu cérebro. Então o seu cérebro precisa também aprender a pensar de uma forma diferente. Você pode construir novas frases, construir novos pensamentos. Porque se tem algo que ninguém tira de você, são as suas ideias, são os seus pensamentos. Você pode estar encarcerado, você pode estar preso, você pode estar no exílio, você pode estar numa ilha, seja onde estiver. Aonde você estiver, os seus pensamentos, as suas ideias, a sua criatividade estará com você. E isso ninguém tira de nós. Isso é muito rico, é muito poderoso. Então, quando eu tenho novas ideias, novos pensamentos sobre uma situação vivida lá no passado, eu ressignifico o meu medo. Eu posso dar novas possibilidades. Então, eu devo ensinar o meu cérebro, em primeiro lugar, a entender o que aconteceu. Sim, ok, não foi bom naquela época, aquele período não foi bom, mas eu me disponho hoje a tentar novamente, eu me disponho hoje a fazer de uma outra maneira. Eu vou analisar o que eu fiz lá atrás e vou fazer de forma diferente. O que eu poderia ter feito e não fiz naquela época e que agora eu posso fazer para que dê certo o meu investimento. Então, procuro caminhos. Quando eu assumo essa responsabilidade, esse entendimento e passo a procurar novas possibilidades de acerto, isso cria no meu cérebro novas sinapses mentais. Isso a neurologia, a neuropsicologia, a neurociência tem trabalhado. Nós conseguimos obter sucessos e resultados a partir do momento que você trabalha novas sinapses mentais. Você faz conexões mentais, os seus neurônios, as suas sinapses serão desenvolvidas a pensar de uma outra maneira, a criar caminhos dentro do cérebro para que aqueles pensamentos antigos, aquelas crenças antigas sejam pouco a pouco eliminadas e você possa então assumir uma nova postura de risco e possivelmente ser bem sucedido, porque nem sempre aquilo que deu errado lá atrás tem probabilidade de dar certo
de dar errado novamente. E muito pelo contrário, se eu tenho 50% de chance de dar certo, eu também tenho 50% de dar errado. E não 100%, porque aquela experiência já aconteceu, aquela experiência já foi. Então, identifica o seu medo. É o medo de um relacionamento? É o medo de uma nova profissão, de uma nova carreira? Qual é o teu medo? É o medo de ser feliz? O cérebro se vicia nos medos. O medo, ele muda de lugar, o medo é contínuo. Se você tem medo na infância, provavelmente na adolescência, na vida adulta e na terceira idade, você também terá. Medo da morte, medo da pobreza, medo da doença, medo de não ser amado, medo da rejeição, são os 5 medos mais poderosos que a nossa mente alimenta e sustenta. E lembrando que o medo é subjetivo, o medo é uma construção mental. Não existe nada palpável nesse medo que nós sentimos. Então isso nada mais acontece do que dentro do nosso próprio cérebro. Então se nós ensinarmos o nosso cérebro a pensar de outra maneira, ok, deu errado lá atrás, mas agora não precisa dar errado novamente. Eu vou fazer de uma outra maneira, eu vou criar uma estratégia, um plano para que saia de outra maneira e não mais daquela que foi lá atrás. Então essa é a dica de hoje. Sucesso para você, um grande abraço.